Queridos irmãos, nós fizemos a leitura nesta noite no livro dos Salmos, capítulo 89. Salmo 89 é um masquil de Etan, e ele está falando sobre algumas coisas muito importantes do que trata-se de características de Deus que nós precisamos compreender. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o adoramos, mais compreendemos a sua força, o seu poder, a sua glória, a sua majestade. E quanto mais nós adoramos ao Senhor, mais percebemos o quanto Ele é grande e o quanto nós somos pequenos diante da sua majestade. Por isso que é muito importante nós aprendermos mais de Deus. Por isso que o profeta Oséias nos incentivava e dizia que nós devíamos conhecer o Senhor. Ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nesta noite, lendo o texto do Salmo 89, nós vamos meditar sobre uma das características de Deus, a sua onipotência. Deus, o Deus onipotente, o Senhor poderoso. Quando nós falamos de onipotência, a palavra é advinda do latim e está formada aí por duas palavras. Omnes, que é todo, um conjunto completo, algo que está abrangendo todas as coisas, e potentia, que é poder, força, grande capacidade. Então, omnis potentia, de onde vem onipotência, significa dizer que Deus tem todo o poder, que Ele possui toda a glória, toda a capacidade, toda a força, que Ele é capaz de tudo. Então, quando nós falamos da onipotência de Deus, nós podemos dizer que a onipotência é o poder ilimitado de Deus para fazer tudo o que está em harmonia com a sua natureza e segundo a sua vontade. Porque também nós precisamos observar que o próprio Deus, Ele tem características que precisam ser observadas para que nós possamos compreender o que é o fato dele ter todo o poder. E nesta noite nós vamos compreender isso à luz da palavra de Deus e observar não somente isso, mas também o que isso fala para nós, que lições nós podemos extrair para a nossa vida sobre a onipotência de Deus. Quando eu falo da onipotência, quando eu digo que Deus é onipotente, a primeira vez que a Bíblia Sagrada é um encontro de Deus com Abraão, e é o próprio Deus quem usa a expressão para falar a respeito de si mesmo, e ele diz então no capítulo 17, versículo 1 do livro do Gênesis, diz assim: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. O termo aqui que Deus usa é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipotente, aquele que tem todo o poder. A palavra utilizada aqui no hebraico é sempre usada no sentido de fazer uma confrontação entre como Deus é tão grande e as criaturas são tão pequenas diante desse Deus tão grande. Por isso que ele apresenta-se a Abraão dizendo: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que tem todo o poder. E na última ocasião em que esse termo é utilizado para falar de Deus, encontra-se no livro do Apocalipse, no capítulo 19, já nos últimos
capítulos da Bíblia Sagrada, capítulo 19 e o versículo 6, é quando toda a multidão dos céus está adorando ao Senhor, todos os seres angelicais, todos que estão diante de Deus estão adorando. Ele disse, tanto pequenos como grandes, ele diz assim, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aqui já é a expressão no grego que nos dá essa ideia de completude de poder. Aquele que tem todo o poder, toda a capacidade e que pode todas as coisas. Ele disse, o Deus Todo-Poderoso, Ele reina. Então, quando nós falamos que Deus é onipotente, nós estamos falando que Ele tem todo o poder, que Ele tem toda a capacidade, que é algo ilimitado que Deus pode fazer e realizar, porque todas as coisas estão no controle das suas mãos. Mas quando olhamos para essa capacidade de Deus, ou o grande poder de Deus, nós precisamos entender que não se trata de uma força física. Não é Deus um gigante que pode pegar um planeta e torcer, ou pode exercer grande força sobre alguma coisa. Não, Deus não precisa de fazer nenhum movimento, porque as coisas não dependem da força física de Deus. Tudo obedece à sua vontade. Ele não precisa mover-se em nada, ele não precisa fazer nenhuma expressão de força, porque tudo que ele quer fazer, as coisas acontecem exatamente obedecendo ao comando da sua vontade. Logo, não está relacionado a uma força física. Ele não é um super atleta que tem força para fazer. Não, ele é apenas o Deus que manda em tudo e tudo obedece ao poder da sua voz. No Salmo 115 e o versículo 3, na continuidade do texto, o salmista está falando sobre os deuses das nações, os deuses dos homens. Ele disse de prata, de ouro, de metal, eles têm boca, não falam, ouvido, não ouve, eles não têm nariz e não cheiram, nenhum som sai da sua garganta, mas ele diz assim, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Perceba, ele está dizendo, quando Deus tem vontade, isso logo acontece somente por causa da sua vontade. Se Deus tem vontade, as coisas acontecem porque elas operam através da sua vontade. Também no Salmo 33, o salmista está falando sobre as coisas criadas e como elas vieram a existir e todas as coisas que Deus fez. Salmo 33, versículo 8 e 9 dizem assim, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Você percebe? Lá no início, no Gênesis capítulo 1, quando não havia coisa nenhuma, quando não havia nada, existia apenas Deus, e então a Bíblia diz que ele simplesmente abriu a sua boca e disse, haja, e tudo veio a existir. Não pense que Deus precisou mover e fazer ação com os elementos, para que os elementos tomassem forma, e fez um bonequinho de barro e movimentou. Não, nada disso aconteceu. A Bíblia diz que ele mandou e as coisas vieram a existir. É simplesmente o poder da sua vontade, porque tudo funciona de acordo com a sua vontade. Ele tem a capacidade de fazer todas as coisas. No cântico dos que louvam ao Senhor no Apocalipse, no capítulo 4 e o versículo 11, eles estão louvando a Deus por sua capacidade de dominar todas as coisas. Ele diz assim, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ele disse, só Deus teve vontade e tudo veio a existir. Então, quando você pensa em um Deus poderoso, quando você pensa no Deus todo-poderoso, não pense em alguém que tem grande força e músculos fortes. Pense em alguém que manda em tudo e tudo obedece à sua voz.
quando Ele manda, as coisas obedecem. Quando eu estou falando tudo, queridos, eu estou falando absolutamente tudo. Obedece a sua voz. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Mas o poder de Deus está coerente com a sua natureza. Deus pode fazer tudo aquilo que é de acordo com a sua natureza. Há alguma coisa que Deus não pode fazer? Tem. Por exemplo, Deus não pode morrer. Por quê? Porque a sua natureza é imortal. Deus não pode deixar de existir. Por quê? Porque a sua natureza é de eternidade. Ele é eterno e ele sempre existiu e sempre existirá. E aí nós precisamos perceber isso para entender: Deus nunca fará nada contrário à sua natureza. Deus nunca fará o mal. Deus nunca fará injustiça. Deus nunca agirá sem que o amor dele esteja presente naquela ação, porque o poder de Deus é muito grande, mas tudo ele faz conforme a sua natureza. No texto que lemos do Salmo 89, o versículo 8 diz assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Ele está dizendo, ele é forte, mas é fiel. Ele tem todo o poder de realizar todas as coisas, mas ele fará conforme a sua natureza. As coisas que Deus faz estão de acordo com aquilo que ele realiza. Na obra de C.S. Lewis, um dos maiores teólogos do século XX, o Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira, no final é uma fábula que fala sobre Jesus, e o leão Aslan é aquele que morre e ressuscita para livrar o homem do poder do mal e para resgatar a sua alma. E quando no final o leão Aslan está indo embora, a Lúcia fica olhando, aí o Sr. Túmulo diz assim: não, mas ele vai voltar, é porque é assim, ele vai, mas um dia ele volta. E ela disse: quando? Ele disse: não, é quando ele quiser, porque você sabe, ele não é um leão domesticado. Ela estava dizendo: ninguém manda nele, ele pode fazer o que quiser. Ninguém tem a capacidade de mandar nele, porque ele pode fazer tudo. E se você parar para pensar, alguém que pode fazer tudo, que tem toda a capacidade de realizar todas as coisas, e que não tem que dar satisfação a ninguém, ele não tem que prestar contas a ninguém, porque ele é o grande poderoso que pode realizar qualquer coisa, esta pessoa, este ser, poderia se tornar um tirano. Poderia ser um déspota, alguém que tinha prazer de fazer as coisas segundo a sua vontade, porque ele não tem que obedecer a ninguém, ninguém põe cabresto nele, ninguém manda nele, ele pode fazer o que quiser. Mas quando ele diz assim, ele volta quando quiser, porque ele não é domesticado, aí a Lúcia olha para ele e responde e diz assim: mas ele é bom. Você entende o que ela está dizendo? Ela está dizendo, ele é grande, ele é poderoso, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele é bom, ele só fará aquilo que é conforme a sua natureza. O amor de Deus estará sempre presente naquilo que ele realiza. No Apocalipse capítulo 4, o versículo 8, ele diz: de todos os seres que o adoram, e os 4 animais que ele tinha 6 asas e estavam diante do Senhor, eles louvam a Deus dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Aquele que é o Todo-Poderoso é também o Deus Santo, é também aquele que está sobre todas as coisas, ou seja, tudo que Deus faz, ele só faz segundo a sua natureza. Por isso, queridos, nunca peça nada a Deus que é contrário à natureza dele. Porque de vez em quando a gente tem alguma coisa, alguém quer fazer algo contra nós nos sentimos injustiçados, e a tentação é que nós oremos dizendo: Senhor, mata, Deus, destrói, Senhor, age assim. Mas é preciso entendermos a natureza de Deus. Deus só agirá conforme a sua natureza. Aquilo que é o poder dele de realizar todas as coisas, opera de acordo com a sua natureza, e tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz está cercado de amor. Porém, Deus não tem limites, queridos.
Deus pode fazer o que Ele quiser. Não há nada que Deus não possa fazer, porque se não tiver o material para fazer o que Ele quer, Ele cria o material. Que eu acho isso fantástico em Deus, exatamente porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas do nada. Do nada fez todas as coisas. Então, se é do nada, quer dizer, quando Ele queria fazer madeira ou árvores e não existia madeira, Ele simplesmente fez a madeira via existência. Então, quando não há, porque às vezes nós temos de assim, meu Deus, eu queria tanto que Deus me desse um emprego assim, assim. Aí o outro vai dizer, não, mas não pode, porque só pode esse emprego assim, assim. Não pode se Deus não quiser, porque se Deus quiser, Ele cria as circunstâncias. Se Deus quiser, qualquer coisa pode existir, porque Deus não tem limites para isso. O Senhor apresenta-se a Abraão, Gênesis capítulo 18, e Ele está falando a Abraão já de idade avançada, e a sua esposa também é de idade avançada, e fisicamente não há mais nenhuma capacidade de gerar filhos, não é possível mais isso acontecer, não dá mais. Alguém poderia olhar para Sara já com 90 anos de idade ou com 89 e dizer assim, não esqueça, não é possível que uma mulher de 89 anos de idade fique grávida e tenha filhos. Isso não é possível. Aí Deus chega para Abraão e diz, Abraão, daqui a um ano eu vou visitar você e você já vai estar com um filho. Daqui a um ano você já estará com um filho nos braços. E aí Sara riu-se lá. Sara pensou, disse, deve ser uma piada. Isso não pode acontecer porque... Como é que vai acontecer se eu já sou idosa, se eu já não tenho mais... O físico não funciona mais, não há mais células reprodutoras para gerar esse menino. Aí então Deus olha para Abraão, capítulo 18, versículo 14 do Gênesis, e Ele pergunta assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Você acha que Deus tem dificuldade de fazer qualquer coisa? Por isso que lá em Romanos capítulo 4, ele diz que Abraão não olhou para o seu corpo já amortecido, mas creu no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas já fossem. Porque não tem limites para Deus, Deus pode fazer qualquer coisa. Lucas capítulo 1, versículo 37, nós vamos encontrar uma situação semelhante. O anjo chega e diz, olha Maria, você vai ter um filho. Ele disse, como se eu sou uma virgem? Que conversa é essa de eu ter filho se nunca nenhum homem tocou em mim? Como é que uma mulher virgem pode ter um filho? E aí o anjo responde para ela dizendo, para Deus nada é impossível. Nada, Deus pode fazer todas as coisas, não há nada que Ele não possa fazer. No livro de Jeremias, livro da profecia de Jeremias, o capítulo 32, o profeta vai dizer exatamente como é fazer qualquer coisa para Deus. Jeremias capítulo 32, versículo 17, ele diz assim, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, não te é maravilhosa demais coisa alguma. Você entende o que ele está dizendo? Não tem nada que seja maravilhoso demais para ele, nada difícil para ele realizar. Não tem coisa nenhuma que Deus não possa fazer, porque tudo é possível para o Deus que pode todas as coisas. O poder dele é ilimitado, tudo ele pode fazer. Primeiro, Deus tem poder sobre a natureza. O Salmo 89 que lemos, o salmista estava falando sobre isso e ele diz assim, que o Senhor domina o ímpeto do mar, quando as ondas se levantam, tu as fazes aquietar, tu quebraste a Raabe, teus são os céus e a terra, o mundo e a plenitude, o norte e o sul, o Tabor e o Hermon, todas as coisas, ele disse, a natureza está no controle de Deus. Deus comanda tudo e não tem nada que Ele não possa fazer. É por isso que Ele abriu o Mar Vermelho, é por isso que Ele parou o Jordão, é por isso que Ele fez com que a lua se detivesse no vale e o sol se detivesse ali também, na batalha de Josué. É por isso que Ele faz todas as coisas acontecer segundo o seu eterno poder, porque a natureza responde ao comando da voz do Senhor.
Essa foi, inclusive, uma das coisas que fez com que os discípulos se assombrassem, porque quando eles estavam no barco e viam-se que iam morrer, que o barco ia virar, e as ondas eram muito fortes no mar da Galileia, e Jesus estava dormindo, alguém sacode Jesus e disse: Mestre, não se te dá que pereçamos, você não está vendo, Jesus, que nós vamos morrer? Aí Jesus levantou-se e disse: Vento, aquieta-te. Mar, fique quieto. E o texto diz: imediatamente se fez bonança. Aí os discípulos ficaram olhando uns para os outros, porque eles já tinham visto Jesus curar enfermos, eles já tinham visto Jesus expulsar demônios, eles já tinham visto Jesus multiplicar pães, e eles achavam que aquilo ali era realmente coisas grandes e extraordinárias que nenhum homem podia fazer. Mas aí de repente eles olham um para o outro e dizem assim: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse rapaz manda na natureza, o sol obedece a ele, a lua obedece, o vento, o mar, tudo acontece segundo a sua capacidade, porque ele é o Deus que fez todas as coisas. Logo, se ele fez todas as coisas, tudo obedece ao comando da sua voz, e não há absolutamente nada que ele não possa fazer. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O livro da profecia de Naum, o capítulo 1, versículos 4 e 5, ele está falando sobre isso e diz assim: ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Ele tem o poder de realizar todas as coisas, e tudo está no controle da sua mão. Há um texto muito interessante no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Nós vamos encontrar o rei Ezequias, um homem de Deus que está fazendo a vontade de Deus, é um rei piedoso, ele está servindo ao Senhor e fazendo aquilo que agrada a Deus. Mas Deus manda o profeta Isaías ir na sua casa. Então a Bíblia diz que Isaías, filho de Amós, chega aonde está Ezequias, porque Ezequias adoeceu de uma doença de morte. Ezequias estava prostrado no leito, já com os dias contados. E a profecia de Isaías não foi nada boa, porque Deus mandou Isaías lá e disse assim: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Só foi essa a notícia, o profeta deu meia volta e foi embora. E quando o profeta saiu, então o rei voltou-se para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos seus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Mas Isaías ainda ia na metade do caminho, ainda lá no pátio, e Deus disse assim: Isaías, volta e diz a Ezequias que ele vai sarar, que ele vai ficar bom, e eu vou multiplicar os seus dias, porque acrescentarei 15 anos à sua existência. Aí então Isaías voltou e disse: olha, tu vais ficar bom. E Ezequiel disse: qual é o sinal que Deus me dará de que eu ficarei bom e de que em 3 dias eu subirei à casa do Senhor? Aí Isaías olha para ele e diz assim: escolhe aí o que é que você acha melhor. Você acha melhor o relógio, o ponteiro correr para frente ou correr para trás? Escolhe aí o que você acha melhor. Eu acho mais interessante é a conversa de Ezequias, porque Ezequias disse: eu acho que correr para frente é mais fácil, eu prefiro voltar para trás. Como se alguém aqui sabe como fazer o tempo correr para frente, e você vê o ponteiro do relógio disparando assim, e o tempo realmente correr? Alguém sabe como fazer isso? Eu nunca vi, mas eu acho que é porque ele pensou que, como o ponteiro já anda para frente, então ele achou que para frente era mais fácil. Então ele disse assim: eu acho que correr para frente é mais fácil. Faz o seguinte, eu quero que volte. Ele estava dizendo: eu quero que o tempo volte atrás. Esse é o sinal que eu quero para saber se Deus realmente vai me curar e que em 3 dias subirei à casa do Senhor. Então Isaías disse: pois agora nesse momento o relógio vai voltar 10 graus no relógio de sol de Acais. E o sol voltou para que a sombra retrocedesse, o tempo voltasse atrás naquele dia, porque Deus está dizendo: eu mando em tudo que a natureza tem.
Tudo está na mão do Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem o poder de realizar todas as coisas. A natureza obedece à sua voz e Ele faz todas as coisas acontecerem. Mas Deus não manda só na natureza, não. Deus manda também nos homens. A humanidade está nas mãos de Deus. Tem gente que pensa que pode fazer o que quiser, que é livre para realizar qualquer coisa, que tem poder para realizar tudo, mas na realidade, é verdade que Deus nos concedeu livre-arbítrio, mas inclusive o livre-arbítrio do homem está limitado àquilo que é a vontade de Deus. Tem hora que nem Deus permite que você tenha livre-arbítrio. Você lembra de Jonas? Jonas, vai para a cidade de Nínive. Aí Jonas pensou, vou nada, eu vou para Tarsis. Pegou o navio e foi para Tarsis. E o submarino de Deus foi seguindo ele. Aí, tempestade, virou tudo e tal, e lá se vai a coisa. Aí Jonas, lança sorte aí. Aí quando lançou a sorte, adivinha em quem caiu? É você, Jonas. Diga aí o que é que você está fazendo. Não, estou fugindo de Deus. Olha, me jogue no mar que vai parar tudo. Aí jogou no mar, pum, o submarino de Deus, pá, catou ele, levou lá para a praia. Sim, mas Jonas não podia fazer o que ele quisesse, ele não tinha livre-arbítrio. Mas acontece que o livre-arbítrio do homem está sujeito à vontade de Deus. Se Deus quiser, ele não faz nem mesmo o que ele quer. Você se lembra de Faraó? Faraó pensava que fazia o que quisesse. Ele mesmo estava consciente, achando que era ele quem estava no comando. Ele pensava que podia realizar qualquer coisa. Tem gente que é assim, pensa, eu mando no meu nariz. Eu acho bonito quando fica gripado, porque nem no nariz manda. Faraó pensava, sou eu que estou no controle. Eu é que mando, eu que faço, eu que aconteço. E aí, quando Deus mandava uma praga, destruía toda a plantação do Egito, aí o coração de Faraó amolecia, porque via que Deus tinha poder para fazer grande coisa. Aí Deus dizia assim, ei, peraí meu amigo, agora não, porque ainda tem muita coisa mais para fazer. Aí endurecia o coração de Faraó. Aí Faraó dizia, não vai mais ninguém não. Aí outra praga, aí arrebentava tudo. E o coração de Faraó amolecia, dizia, eu vou deixar. Aí Deus disse, não, agora não. Aí endurecia o coração de Faraó. Veja aí Romanos capítulo 9, o que ele está dizendo a respeito disso. Versículos 16 e 17 diz assim, assim pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus disse a Moisés, eu serei glorificado em Faraó. Então quando Faraó amolecia o coração, Deus dizia, epa, não é assim não, endurecia de novo. Porque o homem não faz o que quer não, queridos. O homem não realiza o que quer não, Deus é que faz o que quer, quem controla, quem comanda é Deus. Um grande governador, um grande imperador, um grande homem levantou-se sobre a face da terra, achando que era alguém que podia fazer o que quisesse. Seu nome, Nabucodonosor, ele achava-se grande e poderoso, que poderia realizar qualquer coisa, tinha poder para fazer tudo. E ele um dia olhou para a grande Babilônia, uma cidade imensa, com toda a riqueza que ele tinha, e disse, mas esta não é a grande Babilônia que eu fiz com a força do meu braço, para a grandeza da minha glória. Aí Deus olhou para aquele homem, e em uma fração de segundo, somente a expressão da vontade de Deus, ele se viu como um bicho. Foi comer capim. Aí você diz assim, não pastor, isso era só psicológico, que ele pensava que era um bicho. E por que cresceu as unhas? Não, mas é porque passou muito tempo assim, caiu uma coisa de Zé do Caixão nele, as unhas cresceu, e o pelo como é que ficou igual a de águia? Você entende? Ele virou um bicho em uma fração de segundo. Agora você imagine
a grande nação da Babilônia, contemplando o grande, todo-poderoso Senhor de Babilônia, Nabucodonosor, comendo capim como um bicho, unhas crescidas, pelo grande como de águia, um bicho, literalmente um monstro, comendo capim. Aí no capítulo 4, versículo 34, ele diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, e não há quem possa estouvar a sua mão e lhe diga: que fazes? E se ele manda em quem quer, ele faz o que quiser, ele realiza o que ele quer, porque ninguém tem a capacidade de dominar Deus. Ele é quem manda em tudo e em todos. Ele obedece, tudo obedece à voz do comando de Deus. Príncipes, reis, comandantes, todos os que se achavam grandes, todos entenderam que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Mas Deus manda, inclusive, no reino espiritual. Ele manda na natureza, Ele é Senhor sobre os homens, mas Deus manda também no reino espiritual. Todos os espíritos estão debaixo do seu controle. Ele faz o que quiser, ele realiza o que ele quiser realizar, porque não há nada que pode fugir ao controle de Deus, inclusive os seres espirituais. Porque em Lucas capítulo 4 nós vamos ver que um endemoniado entrou na sinagoga e quis fazer alguma bagunça, e aí Jesus olhou para ele e disse: sai. E ele simplesmente desapareceu. Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Estou lendo o capítulo 4 de Lucas, e o versículo 36 diz assim: e veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros dizendo: que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Quem é que tem a capacidade de mandar sobre os espíritos? Queridos, nós precisamos entender isso para percebermos que só há um Deus soberano. Porque tem gente que pensa que no mundo espiritual há dois reinos que estão lutando entre si: o bem e o mal, e todos nós estamos torcendo para que o bem vença, mas morrendo de medo que o mal ganhe de alguma forma, porque são dois que estão lutando negativo. Isso não existe. Só há um poderoso, só há um soberano, só há um que manda, só há um que tem o controle sobre todas as coisas, é Deus. Pastor, o senhor está dizendo que o diabo não existe? Não, senhor, estou dizendo que o diabo existe, mas o diabo está sob o controle de Deus. Agostinho dizia que o diabo é o diabo de Deus, porque ele só faz o que Deus lhe deixa fazer. Você lembra de Jó? Se quando os filhos de Deus se apresentaram, então o diabo apresentou-se, e não foi o diabo que tomou a iniciativa, não foi o diabo que puxou o assunto, não foi o diabo que entrou na conversa. Foi Deus que disse: ei, vem cá, você está fazendo o quê? Ele disse: estou rodeando a terra. Disse: você viu meu servo Jó? É reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Disse: mas também o cara tem dinheiro. Tira o dinheiro que você vai ver como ele blasfema na sua cara. E disse: eu não, tire você, vá lá e tire tudo. Aí ele só gastou um dia, veio sabeus e então, levaram o jumento e camelo e tudo, a casa caiu por cima dos filhos e perdeu tudo. Num dia só, Jó ficou pobre de Jó. Aí ele voltou lá. Aí Deus é que toma a iniciativa de novo, diz assim: e aí? E o meu servo Jó? É, mas também o cara tem saúde. Saúde, a pessoa faz tudo. Então vá lá e tira a saúde. Agora, preste atenção. Na vida você não toca. Você entende? O que Deus está dizendo é: Ele
tem todo o poder, inclusive sobre os demônios. Eles só fazem o que ele permitir fazer. Jesus chega e disse: Pedro, o diabo queria se andar contigo, mas eu intercedi diante do Pai. Então acabou-se o que o diabo queria fazer, porque ele está sob o controle de Deus. Deus manda em tudo, inclusive no reino espiritual, e não há ninguém que possa dominar Deus, mas ele domina sobre tudo. Precisamos entender isso, querido, para compreendermos o que a Bíblia diz, que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Há poder nas trevas? Há um reino espiritual da maldade? Sim, mas quem está com você é muito maior do que o que está lá fora. Você é vencedor por causa disso. Eu gosto muito de uma frase de A.W. Tozer, um grande homem de Deus, e ele dizia assim: quem está do lado de Deus está do lado vencedor e não pode perder. Quem está do outro lado está do lado perdedor e não pode ganhar. Ele dizia: não há regra, não há jogo, há a possibilidade de escolher de que lado você quer estar. O resultado da escolha é inegociável. Ele estava dizendo: se você escolheu estar do lado de Deus, você está do lado daquele que nunca perdeu em nenhuma batalha. Você está do lado do Deus que é poderoso. Você está do lado daquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Quem escolheu estar do outro lado, está do lado que nunca poderá ganhar, porque escolheu o lado perdedor. Você entende, queridos? Há um poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, se nós estivermos debaixo da autoridade de Deus, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus. É a primeira regra. É claro que você não pode andar com o mal ou fazendo o que desagrada a Deus, porque a primeira regra é que para estarmos com Deus, nós precisamos estar alinhados com a sua vontade. Para que o grande e poderoso Deus esteja conosco, nós precisamos estar andando com Ele e submissos à sua vontade, ou seja, reconhecendo que Ele é grande e que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Se nós fazemos isso, porque só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Então ele disse: sujeitai-vos a Deus. Mas em seguida ele diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, porque Deus manda em tudo, inclusive no mundo espiritual e em todas as coisas. Logo, queridos, o que é que nós precisamos, o que isso fala para nós, e o que é que nós precisamos ter diante de um Deus que pode tudo e todas as coisas? Nós precisamos depositar nele toda a nossa confiança. Ele é o Deus que pode tudo. Ele é o Senhor que pode todas as coisas. E a melhor notícia é que Ele está conosco. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo pergunta assim: se Deus, olha, eu estou falando o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, eu estou falando o Senhor dos exércitos, o Deus grande, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que fez todo o universo, que controla tudo em suas mãos. Se esse Deus que pode tudo é por nós, quem será contra nós? Ele disse: se o Deus Todo-Poderoso é por nós, quem será contra nós? Se você está do lado de Deus, então não precisa, não deve temer a coisa nenhuma, porque Ele é o Senhor que pode todas as coisas. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, nós vamos encontrar uma expressão de confiança completa no Deus Todo-Poderoso. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, o versículo 11, ele diz assim: Davi está adorando ao Senhor por tudo aquilo que os que trouxeram oferta para o templo e tudo que Deus moveu o coração das pessoas. Então Davi está adorando a Deus por tudo isso. Ele diz assim: tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe.
Ele está dizendo, Deus é chefe de tudo. Deus é chefe de todos. Deus é superior a todas as outras coisas. Então, se não tem nada maior do que Deus, e você serve a esse Deus que é maior do que tudo, nós precisamos depositar nele a nossa confiança. Entende? Quem está do seu lado é Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso está com você. Então, por que você não dorme de noite? Por que ao invés de depositar a confiança nele, corre atrás de A ou de B, desse ou daquele, querendo achar uma solução para os problemas e as dificuldades, ao invés de depositar no Senhor onipotente a confiança, sabendo que Ele pode todas as coisas? O salmista, no Salmo 62, vai expressar esta confiança em Deus, e ele vai dizer o que é que ele entende a respeito disso. Salmo 62 é um salmo de Davi, e ele diz no versículo 5, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O versículo 6 diz, só ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. E ainda no versículo 11 ele expressa a sua confiança dizendo, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Ele pode tudo, Ele sabe tudo, Ele tem todo o controle, por isso nós precisamos depositar nele a nossa confiança. O profeta Jeremias, capítulo 17, ele vai dizer algo importante que nós precisamos aprender, e às vezes alguém até distorce esse texto, porque ele diz assim, maldito o homem que confia no homem. E alguém pensa, olhando esse texto, que diz assim, está vendo? Então isso quer dizer, eu não posso confiar em ninguém. Eu sou desconfiado com todo mundo, porque a Bíblia diz que é maldito o que confia no homem. Não. Não é isso que o texto está dizendo. Você imagine, será que ninguém pode confiar no seu pai, na sua mãe? Será que ninguém pode confiar no seu amigo? Será que nós devemos viver desconfiado de tudo e de todos, porque é isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo assim, maldito o homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força. Ele estava dizendo, maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia na força do homem. Maldito o homem que confia na sua capacidade de realizar as coisas. Mas o versículo seguinte ele diz assim, bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele está dizendo, não é o homem que vai resolver o problema. Não é o homem que tem a capacidade de fazer. Mas se você confia no Deus que é todo-poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. E a segunda coisa que deve existir, então, naquele que crê que Deus pode tudo, é descansar. Deus está do seu lado, queridos. Deus está com você. Deus é o Senhor que realiza todas as coisas. Ele tem todo o poder. Logo, descanse, porque Deus está do seu lado. Descanse, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso que está com você. No livro, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, o escritor aos Hebreus vai expressar exatamente essa confiança em Deus. Capítulo 13 da Epístola aos Hebreus, o versículo 6, ele diz assim, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Ah, mas o meu patrão levantou-se contra mim, tem alguém me perseguindo lá na minha escola, a minha vizinhança e assim, a pessoa prometeu, me jurou disso, daquilo outro, e a outra pessoa e disse que ia me prejudicar nisso e naquilo lá. Ei, escute, Deus está do seu lado, e se você está do lado de Deus, então Deus tem o controle sobre todas as coisas. Quando Deus quer abençoar a um, Deus usa as circunstâncias para manobrar todas as coisas. Quem era Mardoqueu? Um simples judeu. Estava ali e não tinha o favor do rei. Quem estava contra Mardoqueu? Amã, o vizir, o primeiro-ministro,
o homem de confiança do rei, alguém que o rei deu o próprio anel para dizer assim: olha, Amã, põe lá e faz o que você quiser. E Amã passava, todo mundo se dobrava. Amã, menos Mardoqueu. Amã disse: é agora que eu vou destruir esse Mardoqueu. Mandou fazer uma forca na sua casa. Já estava tudo pronto. Quem pode mudar as coisas? Amã tem toda a confiança do rei. Tem o anel do rei. Já assinou um decreto para que todos os judeus fossem mortos no dia tal que ele determinou. E já mandou fazer a forca e pôs na sua própria casa para mandar enforcar Mardoqueu. Ei, está tudo perdido, não tem mais nada o que fazer. Naquela noite, o rei ficou sem dormir. Deus tirou o sono do rei. Rola para um lado, rola para o outro. Eu penso que chama música, chama dançarino, chama, não está dando certo nada. Ele diz: traz alguma coisa para ler para mim. Você já pensou que tamanho era a biblioteca do rei da Pérsia? Você já pensou quantos milhares de rolos poderia ter naquela biblioteca? Você já pensou que aquele homem que foi lá buscar alguma coisa para o rei, no meio de milhares de rolos que tinha lá, ele meteu a mão e o rolo que ele trouxe era exatamente o que narrava uma história de Mardoqueu? Você já pensou que aquele homem abriu aquele rolo e disse: olha, alguém tentou matar o rei, e assim, mas Mardoqueu descobriu tudo, e agora o rei está vivo por causa de Mardoqueu. Aí o rei disse: dá uma olhada aí o que é que fizeram para beneficiar esse homem. Aí puxa para um lado, olha para o outro e disse: não fizeram nada. Disse: não acredito não. Rapaz, eu só estou vivo por causa desse homem. E ele foi quem livrou a minha vida, foi. Ele, a pessoa que me livrou da morte, foi. E não ganhou nada com isso não ganhou coisa nenhuma. E agora o que é que a gente faz? E aí o rei ficou: eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, disse: tem alguém no pátio. Quem é? É Amã. Amã é gente boa, Amã sabe, tá um rapaz que vai me resolver esse assunto. Amã, vem cá. Me diga, o que se faz ao homem a quem o rei quer honrar? Amã pensou: eu? Simples, é fácil demais. Você pega o cavalo do rei, veste essa pessoa com a roupa do rei, bota a coroa do rei, o anel do rei, feita ele igual o rei, e pega uma pessoa importante, não é qualquer Zé Goiaba não, uma pessoa importante, que vai na frente puxando o cavalo e gritando para todo mundo ouvir, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Aí o rei pensou: achei boa demais essa coisa, faça o seguinte, olha, não esqueça nada não, veja tudo direitinho que você, faça tudo o que você disse, vá lá e faça com Mardoqueu. E aí você já pensou que é Amã agora sair puxando Mardoqueu em cima de um cavalo com a veste do rei, a coroa do rei, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar, porque, queridos, Deus é quem manda em tudo. O homem não tem poder para mandar em coisa nenhuma. As circunstâncias estão difíceis, as portas estão fechadas, as coisas não estão acontecendo, mas espere a um Deus nos céus que pode tudo, e Ele realiza todas as coisas. Descanse o seu coração, porque nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Há um hino antigo que nós cantamos que fala sobre esse Deus que pode toda a capacidade, que tem toda a capacidade, que pode tudo. Ele é Senhor, Ele realiza coisas grandes e Ele está pronto a atender aquilo que é a petição daqueles que lhe servem, daqueles que lhe honram. E esse hino, eu penso assim que talvez se uma hora Satanás quer lançar dúvida no nosso coração, ele quer dizer que as coisas não vão acontecer, que você não tem a capacidade disso ou daquilo outro, mas quando nós pensamos disso, diz assim: espere aí, Satanás, eu quero lhe falar a respeito do Deus a quem eu sirvo. E ele diz assim: o Deus a quem sirvo é o Deus verdadeiro, Senhor, Ele é.
É o Deus de Isaque, Jacó e Abraão, Deus de Josué. O Deus que atende a minha oração quando estou a clamar. Com o altar consertado já podes pedir e a resposta virá. Elias orou e o fogo desceu, quando o altar consertou e Deus respondeu. Todo o povo cantou e se alegrou, só o Senhor é Deus. Confia também e Deus te ouvirá. Seu poder não mudou e não mudará. É o mesmo que foi, o mesmo Ele é e sempre será. O Deus a quem sirvo abriu o mar vermelho, seu povo livrou. A fúria do homem diante de Deus nada adiantou. Não há quem impeça a obra de Deus, se Deus quer operar. O bastante é pedir, confiar no Senhor e a bênção virá. Elias orou e o fogo desceu, quando o altar consertou e Deus respondeu. Todo o povo cantou e se alegrou, só o Senhor é Deus. Confia também e Deus se ouvirá. Seu poder não mudou e não mudará. É o mesmo que foi, o mesmo Ele é e sempre será. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a adoração. Ele é o Deus que pode todas as coisas.